Olá, sejam bem-vindos à nossa live aula. Isso aqui é apenas uma introdução, a live não será dessa forma. Se você está vendo essa aula aqui no nosso canal do YouTube, fique esperto que eu vou te dar uma orientação. Você deve começar vendo as 4 aulas falando sobre o que é o karma, depois você vai para as 3 aulas sobre energias densas, depois as 8 aulas falando sobre obsessores e depois você complementa vendo essa aula, porque vai fazer mais sentido. Se você que está aqui no TikTok, provavelmente, se você não viu nenhum tipo de live minha, então assim, fica que você vai gostar, eu tenho certeza. Você que está no YouTube, é importante que você curta, deixe qualquer tipo de comentário, tá bom? Que vai me ajudar bastante no engajamento. E você está aqui no TikTok, é só você clicar na qualquer local da tela aqui, que vai subir um coraçãozinho do lado direito, isso vai ajudar no engajamento, tá bom? Por quê? Porque a plataforma é satânica. Se eu não fizer essas coisas, ele me bloqueia. Então é isso, basicamente. Então vamos virar a tela aqui. Vamos mostrar aqui os suas projeções aqui. Como a gente vem fazendo muita live, então o escritório tá meio que bagunçado. Porque a gente está falando bastante temas, né? Já foram 25 horas de live. Então, assim, acho que é tema também, né? Bom, comenta aqui se vocês estão conseguindo me ouvir, por gentileza. Porque eu tentei colocar o microfone, só que o microfone não estava funcionando. Então, comenta aqui se vocês estão conseguindo me ouvir sem o microfone, por gentileza. É importante vocês comentem para eu saber, tá, gente? Tá? Tô colocando a luvinha aqui. Um monte de gente me pergunta por que dá luva, por que dá luva. Falei, por que eu vou fazer live sem luva? Ai, ai. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir? Por gentileza, comente aqui, meu jovem. Ô, povo. Luli. Cheguei agora. Já falaram sobre os Trump assumiu o ZT e diz que Deus abençoe a América. Ah, tá. Não. Pelo que eu venho sabendo, logo logo já vai vazar os documentos. Na verdade, os documentos dos Estados Unidos estão sendo vazados referente a extraterrestre porque é uma estratégia. Né? A gente tem um vazamento de dados recentemente daquele bilionário lá que tinha a ilha no Epps. E eles precisaram, de alguma forma, inverter a mídia. Então, eles liberaram os documentos extraterrestres porque vai gerar um impacto maior. Então, eles querem abafar o caso do Epstein. Tá? Por que eles querem abafar o caso do Epstein? Porque a elite é pedófila e eles usam crianças para fazer ritual satânico e acordo entre nações. Simplesmente isso. Ok? O tráfico de criança é maior do que o tráfico de drogas. Então eles querem abafar isso. Ok? Então, já aí, no seu desenvolvimento espiritual, tenha lucidez disso. Você está num planeta onde o tráfico de criança é maior que o tráfico de drogas. Tá? Deixa eu deixar um recado aqui, que a gente vai fazer uma introdução, porque a gente vai falar sobre reencarnação. Tá? E assim, eu vou fazer essa introdução para ficar registrado aqui. Eu acho muito oportuno, ok? Eu deixar aqui. Muitos de vocês provavelmente devem estar vendo esse perfil pela primeira vez. E se vocês estiverem vendo, coloca aqui nos comentários que é a primeira vez que vocês estão vendo. Mesmo que eu fale sobre as questões dos Vedas, sobre o princípio do caráter, o princípio da mente, as percepções que Sutras de Patanjali aborda sobre como a sua mente sensorial percebe as coisas advindo dos códigos registrados dos órgãos psíquicos, né? São os 5 sentidos. Mesmo que eu traga tudo isso, pode algumas pessoas pensar que isso é uma forma de cura. E mesmo que eu introduza questões que envolvem o princípio de uma psicologia, o princípio de uma psicanálise, um princípio da neurociência, um princípio dentro da medicina, tanto que popularmente a gente conhece como medicina integrativa, que é a introdução das medicinas antigas,
ou propriamente de algumas medicinas antigas, isso não remete-se à ideia de que o que eu estou trazendo aqui é um meio para a cura. A cura O meu intuito aqui não é vender cursos falando que você vai ter a sua cura. Eu não vou virar fazer um curso ou fazer aulas falando para você, ó, essa é a forma de se curar. Eu não tenho o direito de criar um conteúdo assim. Eu não tenho. Por dois fatores muito simples. Primeiro, porque a cura ela é individual. Ok? Dependendo do caso que você está, a ciência moderna, como nós temos, que é a medicina moderna, ela é um meio para a cura. Então você vai precisar fazer fisioterapia, muitas das vezes você vai precisar ter um psicólogo, um psicanalista com você, ok? Entretanto, todavia, dentro desse modelo de tratamento que você já está sendo feito, você complementa com as observações da sua mente, através da meditação, através da orientação da sua mente, de você olhar a vida de uma forma diferente. Popularmente ficou conhecido como programação. Só você programar a sua mente. Mas estou aqui trazendo para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque... Ok? Porque às vezes muitas pessoas que estão vendo essas lives podem achar que isso é uma forma de cura, entre aspas. Mas dentro, como a gente conhece aqui no Ocidente, não seria. Ok? Então são conhecimentos que me fazem bem, me criam uma percepção sobre a realidade diferente do que popularmente as pessoas compartilham entre outras pessoas, uma conversa, tá? Pode ser informativo, intelectual ou simplesmente aleatório, e eu passo aqui para vocês. Nunca é uma verdade absoluta. A única verdade absoluta que nós temos é empiricamente práticas que nós temos de observar os fenômenos naturais da natureza, como a ciência, a biologia, a física, a matemática e assim sucessivamente, que são fenômenos reais, que não são pontos de vista e nem esclarecimentos particulares, realmente é daquela forma. Agora, essas literaturas yogas, Vedantas, tá? Jainismo, ou outras que a gente menciona aqui, elas não é que elas não são verdadeiras, mas no princípio da lógica atual do Ocidente, elas podem ser confundidas com uma ideia psíquica apenas. Só que os fundamentos delas são tão reais quanto qualquer outra. O Freud, ele precisou estudar e integrar e raciocinar sobre aquilo que ele estava estudando e testando. E hoje nós validamos o princípio da ideia de Freud como um princípio terapêutico. Muito bem-vindo. Só que o que acontece? Essas práticas yogas, elas funcionam para aqueles monges, funcionam para aquelas pessoas que praticam, mas você precisa praticar e observar a sua existência para você entender o quanto que aquilo é real. Por isso que eu deixo claro aqui para vocês, e essa aula vai estar gravada, vocês vão poder observar no YouTube, rever, etc. Os próprios mestres Vedantas, eles não tinham interesse de trazer uma verdade. Por isso que os Upanishads, tá? Os textos yogas dos Vedantas, que estão em sânscrito, eles não trazem uma absolutez. Eles são poemas cântidos de experiências que esses mestres tiveram com o absoluto, com a experiência dessas energias e esses seres. E é interessante que a gente vai falar sobre reencarnação, mas antes disso eu quero deixar registrado. Por que Jesus ele se tornou alguém tão importante na história? O Jesus bíblico, ele não é o Jesus que os arqueólogos
estudam, tecnicamente falando, entendem do que é realmente real, do que aconteceu com esse rapaz que popularmente conhecemos como Jesus. A gente entende que essa história de Jesus ela é criada através dos romanos com um intuito específico, para ofuscar que, na verdade, quem matou Jesus foi os próprios romanos colocando a culpa nos judeus. E por que eu estou mencionando isso? Porque Jesus, até o princípio momento, ele foi o primeiro que, em vez de escrever um poema, escrever um cântico, ou escrever parábolas, né, versículos ali, ele falou, ele simplificou. Porque os Vedas, os yogas, os budistas, eles são meio que histórias ali, parábolas, poemas, principalmente os Vedas poemas, e é muito difícil de entender. Então Jesus ele meio que simplificou o que antes já havia sendo disseminado. Então popularmente ele ficou muito conhecido porque ele simplificou. Só que, por que eu estou dizendo isso? No Evangelho de Tomé, ali você entende claramente o que Jesus dizia. Eu quero fazer uma live falando sobre esses apócrifos, que na verdade são considerados eles extras canônicos, né, atualmente, porque ali Jesus ele fala uma coisa extremamente interessante. E tudo que a religião em si fala, tudo que eu estou falando aqui, é uma coisa que facilmente Jesus estaria propagando. Não que eu me compare com Jesus, mas é que o princípio da tentativa de alfabetização das pessoas, ou pelo menos um grupo de pessoas, é a base a mesma. Existe uma alma e a gente tenta fazer vocês entender essa alma e praticar princípios que fazem você se conectar mais com a alma. Não necessariamente. Quando você se conecta a essa alma, você se cura. Mas você se cura do quê? O que você precisa se curar? E aí a grande verdade é que a cura, ela existe ou ela surge porque nós somos doentes. Existe uma doença na nossa mente. E essa doença dessa mente vai ser um ponto de alicerce para a gente falar sobre reencarnação. Porque você está aqui porque existe uma doença na mente, não doença da mente. O que é uma doença na mente? São fluxo de registros de existências passadas que ficaram registrados nessa mente e que hoje manifestam em você. Então a reencarnação, para vocês entenderem o protocolo da reencarnação, não como propriamente o termo surge ali, como do movimento espírita, mas a gente vai falar de um conceito um pouco diferente, mas que vai fazer muito sentido para cada um de vocês. A gente vai sempre começar com esse mapazinho aqui, que faz parte da filosofia da descodificação, porque ele é a base, ele é um mapa ali que você vai conseguir entender melhor esses conceitos. Ana, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Então vamos começar ali. Aqui quem vê minhas lives há mais tempo já entendeu como que funciona esse desenho. Basicamente a gente tem o eu superior, ok? Toda a literatura extracanônica de Jesus não existe ele mencionando algo fora. Ele sempre diz que o segredo está dentro de você, que não existe o reino dos céus que está fora de você, ele está dentro de você. E toda a verdade está dentro de você. Os Vedas dizem a mesma coisa, só que é um pouco mais difícil de entender. Ok? O que significa estar dentro de você? O único motivo de você ainda reencarnar é porque existe algo dentro de você que te adoeceu. Só que eu quero que você entenda que não é como se fosse uma doença, tá? Como nós conhecemos como células cancerígenas. Mas entenda como se fosse um vírus. E esse vírus, estando dentro de você, dessa experiência, ele resulta em um comportamento específico. A gente sabe que, por exemplo, se a gente pegar a analogia a uma célula cancerígena, a gente entende que ela é territorial. E ela é tão semelhante a uma célula do seu corpo saudável que muitas das vezes o seu corpo não sabe combatê-la. Então ele meio que deixa ela entrar, ela se proliferar no seu corpo, e essa proliferação dessas células cancerígenas, pelo fato de elas serem territoriais, elas acabam adoecendo. Mas por que elas adoecem? Porque ela faz uma substituição. Então o seu corpo ele tem um registro de células, como se fosse um programa que roda nele para ele se manter vivo. Então as células, elas agem dessa forma, elas fazem a mutação
dessa forma e meio que elas tentam se manter vivos, se protegendo dessa forma. Uma célula cancerígena inevitavelmente vai reestruturar esse processo. E essa tentativa de ocupar-se mais espaço porque eles precisam de um hospedeiro é o que mata o seu corpo. E eu quero que vocês entendam e tenham um amadurecimento espiritual assim, muito importante, porque hoje em dia esse movimento espiritual deixou muito fantasioso, muita coisa. E as pessoas estão perdendo a maturidade que os antigos tinham. O seu corpo, ele basicamente, 90% dele é feito de bactérias, de vírus. Então, o seu corpo biológico, ele é menos porcentagem de humano e mais porcentagem de parasitas. Poderíamos dizer de uma forma extremamente resumida. Esses parasitas, ele é um composto que mantém esse corpo funcionando. Na estrutura do corpo, do programa que foi inserido no corpo humano, ele se mantém vivo. Só que a gente sabe, estudando sobre desenvolvimento das estonas, que é basicamente quando o seu DNA, ele cria uma cópia dele, e aí o mRNA, RNA mensageiro, ele sinaliza para qual cópia vai formar, a gente entende que pode ali acontecer uma mutação. Então, a cada milésimo de segundo, o seu corpo ele recebe essas mutações. Ok? Mas essas mutações, elas têm até um certo limite. A gente entende que quando uma pessoa está ficando cega, é porque existe um processo no corpo, na célula, no DNA, no núcleo ali, que está descompensando. Ok? A gente vai falar sobre reencarnação, tá? O Paulinho comentou, só asneira, cê louco. Ô Paulinho, vai dormir, irmão. Vai lá, vai. Vai lá, a cama tá te esperando. Vai lá, vai ver dancinha no TikTok, por favor. Tá? Essa live não é pra você. Pode sair, fica à vontade. Então, o que acontece? Vocês precisam entender isso. Outra coisa muito importante para o desenvolvimento espiritual de você é o seu corpo, ele não existe para te manter vivo. Boa noite a todos, tá? Obrigado a todos que estão entrando aqui na live. Então faz assim, Paulinho. Vê a minha live. Se ficar ruim, depois você me critica. Pode ser? Primeiro ouve. Moama, boa noite. Cami, boa noite. Obrigado pela presença, gente. Santageno, obrigado pela presença. Atena, assuntos complexos e verdadeiros, todos são explicados detalhadamente. Antiga, a gente já falava sobre isso. Exatamente. Fernando, boa noite, obrigado. Então vamos fazer assim. O que acontece? Para vocês terem um amadurecimento espiritual, é importante vocês entenderem que esse corpo, que cada um de vocês estão ouvindo... Boa noite, Vitor, obrigado, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, obrigado. Ele é uma espécie de animal. Uma das coisas mais sensacionais é que o ser humano ele acorda e dorme e esquece que ele é uma espécie de animal. E ele se ofende por ser chamado de um animal. Mas por que disso? O seu corpo ele tem um sistema, presta bastante atenção, que ele tenta padronizar os comportamentos. Isso é chamado de sistema autônomo. Por quê? Porque o cérebro ele quer administrar o menos de gasto de energia possível para se manter vivo. É um sistema que o cérebro tem. Então, ele padroniza os comportamentos e essa padronização gera uma automação. Essa automação a gente entende também estudando sobre cópia eferente, cópia aferência, porque a gente entende que antes do ser humano, antes de você criar qualquer estímulo ou ter qualquer possibilidade de fazer algo, mesmo que seja motor no seu corpo, o seu cérebro cria uma simulação interna daquilo, calculando os riscos, tanto os riscos de você pegar aquele objeto, o peso daquele objeto, a voz. Então, como eu já dei esse exemplo. Ok?
Quando você, imagina que terça-feira, nessa terça-feira agora, você vai ter que ligar para alguém porque é aniversário de alguém, pode ser sua mãe e seu pai. Quando você se programou a fazer isso, você programou-se internamente, ou seja, sua mente imaginou você pegando o telefone, você ligando para aquela pessoa e você imagina a voz daquela pessoa. Quando essa simulação interna ela acontece exatamente da forma como você simulou, ou propriamente o seu cérebro simulou antes de executar na terça-feira, aquilo acontece uma coisa que se chama erro baixo. Ou seja, o seu cérebro não precisou ter uma descarga de hormônios ou química no cérebro para reajustar aquela simulação que ele criou. E isso vai chamar de erro baixo. Essa vai ser uma consolidação de neuroplasticidade tardia ou ganho plástico através do sono. Então você vai dormir e aquilo vai registrar. Zona de conforto, sim. Porque o corpo ele sempre tenta entrar na zona de conforto para poupar energia. Então é algo inevitável. Só que o que acontece? Se naquela terça-feira, na hora que você for pegar o telefone, você ficar ocupado e você não conseguir fazer aquilo que você pressupôs, criando essa simulação interna, existe um erro alto. E aí os neuromoduladores serão acionados e você vai gastar energia para ajustar aquele erro, porque ele não pensou dessa forma. Então o nosso cérebro, nosso corpo, é um sistema extremamente complexo e muito interessante de estudar. Entretanto, todavia, é o que poucas pessoas vão ter oportunidade nessa vida de entender isso. Só que por que eu estou mencionando isso? Porque todo esse sistema não depende de você. Eu quero que você entenda isso. O primeiro princípio de você entender da reencarnação é que nenhum desse sistema depende de você. Você simplesmente, esse eu que observa a realidade, ele usa os órgãos sensoriais através daquilo que os olhos enxergam, aquilo que os ouvidos ouvem, aquilo que os lábios sentem, aquilo que o corpo toca e aquilo que você cheira. Não, isso não significa que isso existe porque você existe. Ok? Você é um efeito fenômico do pulsar das vibrações, dos potenciais de ações, sistemas químicos, conexões sinápticas, ligamentos dendríticos do seu cérebro. E esse pulsar gera essa percepção desse eu. Por isso que esse eu percebe os próprios pensamentos, por isso que esse eu pode meditar e observar os funcionamentos dos órgãos. Esse eu, ele perpetua, mas como esse eu é um hospedeiro desse corpo, após a morte, esse eu vai ser acoplado ou encaminhado para outros corpos sutis. Ok? Por isso que quando você dorme, você pode ficar no seu cérebro e aí você tem sonhos. Ou você pode ir para outros corpos e ter desdobramento astral. Mas, inegavelmente, se esse corpo estiver acordando, porque começa a ser liberado o cortisol, você é puxado de novo, e aí quando os olhos do corpo abrem, você percebe a existência. E aí você começa a perceber a realidade através dos órgãos sensoriais. É um ciclo constante. Não é que o corpo ele seria usado como método de recuperação. É uma boa observação, Lívia. O que eu diria é que o corpo, nesse caso da nossa espécie, se a gente observar o que as tábuas da Argila encontradas por Zecharia Sitchin, onde ele retrata o livro de Enki, etc., retrata que essa espécie, segundo essa literatura, foi criada para ser escravos. Como que funciona isso? Isso tem tudo a ver com o que eu estou explicando e presta bastante atenção para você entender o que são reencarnações. Quando esses seres, conhecidos como Anunnakis, começaram, eles não criaram... boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Sim, Atena, os animais também. Aí o que acontece? Quando os Anunnakis... Neudes, boa noite, seja bem-vinda. Bruno, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Gratidão a todos que estão aqui, tá, gente? O que acontece?
Os Anunnakis, eles não criaram a raça humana. Eu quero que vocês entendam isso, tá? No apócrifo secreto de João, ali Jesus explica como foi criado Adão. Entre os 365 anjos. Dali surge o que a gente chama de gnosticismo. Os 365 anjos, entre anjos e demônios. Os anjos criaram o fluxo e os demônios, os daimons, criaram as articulações. Mônica, boa noite, seja bem-vinda. Nath, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. O que o Anunnaki eles fizeram? Eles simplesmente introduziram alguns processos genéticos em uma espécie que já estava em ascensão. Só isso. Qual que era o intuito deles, segundo essas literaturas? Eram para que aquela espécie fizesse um trabalho de repetição. E esse trabalho de repetição seria simplesmente para mineração. Então eles precisavam construir um programa genético para que, cada vez que aquele corpo repetisse aquilo, ele registraria aquela repetição para executar da melhor forma possível. Eles não desenvolveram essa raça, por exemplo, para que elas fossem pensantes. Ok? Só que o que acontece? Eles precisavam que esses humanos fizessem o processo de mineração e depois eles pegassem a pedra, que no caso seria o ouro, tá? Porque o ouro, ele é a moeda mais valiosa para os extraterrestres, porque ele é maleável. Quando a gente começa a estudar alquimia, a gente percebe estudando a tabela periódica. Então, por isso que os bilionários estão comprando muito ouro, porque o ouro pode ser trocado entre outras espécies extraterrestres. O dinheiro, não. O ouro, sim. Pode ser uma barganha se houver uma necessidade. Então, os Anunnaki estavam buscando ouro e eles precisavam fazer que o ser humano fizesse essa mineração. Essa mineração, hoje em dia, sim, somos híbridos ainda, mas... Enfim, vamos lá, vamos focar aqui. E aí o que acontece? Nesse processo de repetição, eles aprendiam. Então o cérebro foi programado simplesmente para repetir algo e memorizar aquilo. Isso explica facilmente porque o cérebro ele é facilmente ser programado. Por quê? Porque a gente entende, quando a gente começa a estudar os setores do cérebro, tudo aquilo que você repete mais de uma vez e aquilo começa a se tornar um hábito, todo hábito se torna um vício. É um exemplo que eu te dou. Aquela pessoa que corre durante várias horas numa maratona para uma pessoa que está usando o crack, é o mesmo sistema muito parecido. A diferença é o quê? É o resultado. Mas o cérebro está viciado em você percorrer e correr, fazer exercício de alto rendimento muitas horas, porque às vezes aquele corredor, quando tirar o tênis, vai estar tudo machucado. E aquele cara que vai e se esconde para usar crack. O cérebro criou aquele vício através da repetição. Ele teve uma utilização, aquela utilização teve uma liberação hormonal e química, e o cérebro começou a querer repetir isso mais de uma vez, aquilo se torna um vício. Ok? E o que acontece? A gente percebe isso atualmente no ser humano. Por exemplo, quando a criança está no processo de formação, tá? Quando o ser humano está no processo de formação, de 0 a 5 anos, como Freud diz, no período, como eu já mencionei, do sistema da fase fálica, oral e anal, esses são os períodos onde vai se tornar mais característico as informações, porque esse eu não observa o que está acontecendo. Então a criança está mais sugestiva a ser manipulada. E nessa manipulação ela sofre programas. Se você tem filho, você vai observar que o seu filho começa a repetir o hábito que você está. Se você falar um palavrão do lado de uma criança, ela vai repetir aquilo. Se você começar a se movimentar de uma forma, usar uma roupa repetida, a criança ela tende a querer copiar esses hábitos. Tá? Por quê? Porque ela entende, aquela criança, ela não tem um eu que separa ela dos pais. Então ela entende que ela faz parte dos pais ainda. Por isso que o nascimento é um choque traumático. Então todos nós
nascemos traumáticos. Por quê? Porque a gente fica 9 meses protegidos dentro de um útero e a gente é retirado dessa proteção e aí vem os sons sonoros, vem a luz. Se o pulmão da criança não está funcionando, você tem um procedimento que você tem que ficar batendo para a criança chorar e ativar o pulmão dela. Então é um processo muito traumático. E esse é o primeiro trauma que você vai levar para o resto da sua vida, que é o trauma de perder a segurança que você tinha dentro da sua mãe. Por que eu estou falando isso? Eu estou deixando claro para vocês entenderem que esse corpo ele não depende de você para existir, mas você pode utilizar esse corpo para algo. Você pode até não pensar dessa forma, mas aqui eu tenho um copo d'água. Eu posso simplesmente pegar esse copo d'água e me movimentar. Eu posso beber a água sem ter sede, mas vai chegar um determinado momento que o corpo vai querer que eu beba água, ou caso o corpo quer ingerir, hidratar-se, ele vai liberar dopamina, vai jogar um pulsar para mim e eu vou sentir sede. Meus lábios vão estar secos. Eu vou sentir aquele desejo, aquela vontade. E quando eu me hidratar, o corpo vai liberar um hormônio para me sentir prazer. Então eu vou me sentir feliz por ingerir água. Porque eu vou ser recompensado. E se eu sou recompensado e esse eu que está hospedado dentro desse corpo, ele automaticamente vai falar assim, uau, que gostoso. Quem nunca sentiu aquela sensação maravilhosa de beber água após estar muito tempo desidratado? Ou quem nunca sentiu aquela sensação de bem-estar após estar constipado e dar aquela bela cagada? Porque esses são os processos que o corpo libera hormônios para saciar. Ok? Então aqui a gente está entendendo que o corpo ele tem um sistema. Esse sistema independe de você, porém você pode utilizá-lo ao seu benefício. Tudo que você for estudar sobre programação neurolinguística, sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre qualquer coisa que envolve a psique, ou a mente, ou a programação de certos registros do cérebro, digamos assim, ou ativação, eles existem porque você pode observar a sua mente. Então, quando você está passando por um tratamento com um psiquiátrico, ou um psicanalista, ou um psicólogo, a existência de você poder conversar com um profissional é porque esse eu pode observar. Rea, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Você pode observar os seus pensamentos. Você só sabe que você é uma pessoa cruel quando você observa os seus pensamentos e observa-se os seus atos. Não necessariamente, Rê. Depende muito. A gente vai falar sobre isso nas aulas sobre reencarnação, que tem alguns processos interessantes a serem discutidos. Então, o ato de você poder observar os seus pensamentos é algo maravilhoso, porque quando você observa os seus pensamentos, você pode observar os seus movimentos. E através de observar os meus movimentos, eu posso perceber o quanto que eu estou sendo cruel. Um pai, muitas das vezes, ele realmente... Lucas, seja bem-vindo, obrigado pela presença. O pai realmente vai perceber que ele é uma pessoa muito agressiva quando ele observa através dos órgãos sensoriais que a criança está chorando e que o corpo daquela criança está sendo marcado. Então, começa a escrever, Peita 9, começa a escrever. Eli, boa noite, seja bem-vindo. Ou bem-vinda, né? Então, o que acontece? Quando o pai observa a agressão que ele está fazendo e ele observa feridas no filho, ouve o choro do filho, ele observa como uma terceira pessoa o movimento do corpo e fala assim, eu acho que eu estou sendo agressivo, melhor eu parar. E depois que ele realmente para, ele observa e ele fala assim, fiz merda. Isso pode tanto ser para o pai quanto para a mãe. Não é que você é separado de quem você é. Você não lembra quem você é porque existe a separação. E aí você se apega com aquilo que você
cria de percepção sobre ser real e você se afasta da ideia de quem é realmente real, ok? Então, se você observar o que eu estou te explicando nessa aula, você vai entender o porquê que acontecem os múltiplas reencarnações. Porque se você não sabe disso, se você não tem noção disso que eu estou te explicando, provavelmente é um dos motivos porque você está vivo e reencarnando. Presta atenção. Aqui é o que Jesus no apócrifo, ele vai te explicar no Evangelho de Tomé, no Evangelho de Tiago, no Evangelho de João. É aqui onde Krishna, conversando com Arjuna no Bhagavad Gita, explica. Ok? Então aqui você vai ter, só que diferente do que eles falou, eu vou detalhar para vocês, não porque eu sou melhor, mas é porque a gente está numa época onde pode fazer isso, até o presente momento. Então eu quero que vocês entendam isso que eu estou te falando. Eu estou te dando detalhes para você perceber. Um pai ele fica agressivo, por quê? Porque liberou, ok? Ele liberou o cortisol e o cortisol predominou-se no corpo, ativando o sistema de alta vigilância, estado de hiperatividade. Como esse eu é um resultado desses estímulos, o que vai acontecer? Esse eu está sendo subjugado pelo estímulo do corpo, pelos hormônios. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o plano emocional, eles são os sistemas hormonais. Isso é tão interessante, eu não sei se vocês sabem, se uma mulher matar um homem e for comprovado que ela estava no período menstrual, por causa da oscilação hormonal que ela sofre, dependendo do caso, ela pode até ser inocentada. Por quê? Porque a jurisdição entende que a oscilação hormonal que a mulher ela sofre é tão intensa que pode gerar transtornos. E toda mulher sabe disso, o quanto que ela se torna perigosa nesses ciclos ovulatórios ou menstruais. Por quê? Porque lida muito com os hormônios. Então, a mulher ela acaba ficando oscilando emocionalmente excessivamente. Quantos de vocês já ouviu que a mulher é mais emocional e quanto que o homem é mais lógico? O homem ele não é mais lógico porque ele é lógico. Ele é lógico porque ele não tem ciclos constantes de regulações hormonais. O homem, quem é homem aqui sabe, a gente é mais frio, mais seco. O homem ele é mais seco, a gente sente menos. O homem no órgão genital tem menos terminações nervosas, então ele sente menos prazer. A mulher pode ter múltiplos orgasmos durante horas. A mulher ela tem um potencial de sentir a vida, tá? A mulher ela tem a possibilidade de sentir as coisas. Entende? Então a mulher ela é muito intensa, o homem é muito mais seco, mais frio. Então, no caso, o espírito não fica inserido no corpo. É por isso que eu estou te explicando esses detalhes. Oração. Olá, seja bem-vindo, irmão. Eu discordo. Tudo bem, fica à vontade. Aqui todo mundo é livre, só não pode me xingar. Mas o eu que você se refere não é o superior, certo? Sim, ele não é. Eu chamo ele de quarto eu. Nas literaturas Vedas é chamado de Atankaran, que é um intermediador entre humano superior e humano inferior. Porque ele está inserido em um corpo humano, mas não é. Não é que ele é um hospedeiro. Ele surge a partir das interações do espírito sobre a matéria. Esse eu que pensa, que observa os pensamentos, ele observa. Que? Acho que tudo que a gente pensa não faz sentido, até a forma de tu me cumprimentar já diz que se distraiu. Gente, enfim, tá tendo muitos comentários e eu tô lendo os comentários, tentando usar os comentários dentro da história, mas tem uns comentários que eu não sei. Eu acho que o brasileiro com a língua portuguesa é terrível, gente. Jesus amado. Caramba, parece que vocês pularam a aula de escola de português. Então vamos lá.
voltando. Então, toda mulher sabe disso e todo homem vai entender isso que eu estou dizendo. Por que eu estou definindo isso? Porque o corpo, ele existe para se manter vivo. Ele não é... Não, oração, não estou nem falando de você. Existem muitas pessoas que fazem uns comentários muito doido, cara. Muito doido. Mas se você tem um interesse em ter uma percepção minha sobre um assunto, você tenta usar a pergunta dentro do enredo do que eu estou falando. Porque se você perguntar uma coisa fora do enredo, eu não vou conseguir te responder. Entende? Então, faz essa banha bolada aí para nós aí, tá bom? Não é? Desculpa se eu deixei você incomodado, mas é só uma observação. E aí o que acontece? Nesse processo, o corpo, ele evidencia, tá? Existe muita forma de eu explicar isso para vocês. Eu já fiz isso no corpo, num 30 aulas que eu gravei chamado Segredos da Consciência. Lá eu explico em detalhes sobre esses processos e esses desenhos que eu tenho aqui, né, obviamente, porque eu criei para exemplificar. Então, eu precisei de 30 aulas para detalhar o meu ponto de vista. Em uma hora eu não vou conseguir. Então, foram mais de 30 horas para definir uma linha de raciocínio. Então, o que eu quero dizer com isso? O espírito, ele projeta-se uma experiência sobre o corpo, mas é uma extensão do espírito no corpo. O corpo, ele tem um ponto de referência para existir. Por isso que a Bíblia diz, do pó viemos, do pó voltaremos. A Bíblia não diz que da essência viemos, da essência voltaremos. Ele fala o corpo, do pó viemos, do pó voltaremos, porque o corpo foi feito do barro. O que eu estou querendo dizer? O corpo é uma coisa, o espírito é outra coisa. Eu posso utilizar o corpo para acessar o espírito? Sim, ele é um veículo para isso. Como eu posso utilizar o corpo para adquirir conhecimento? Ele é um veículo para isso. Como eu posso utilizar o corpo para fazer maldade? Sim, o corpo é um veículo para isso. O que a Bíblia deixa claro? Vamos pegar versículos bíblicos. O corpo é o templo do Senhor. Ou seja, é como se o corpo fosse um veículo para a manifestação divina. Mas o corpo não é divino. É isso que eu quero que vocês entendam. Ok? Por quê? Porque o corpo ele é simplesmente um veículo, como se fosse um portal, para manifestar algo. Da mesma forma que você pode manifestar o seu espírito, você pode manifestar outro espírito. E essa manifestação de outro espírito sem a sua aprovação é chamado de obsessão. A gente tem 8 aulas disponíveis gratuitamente no YouTube falando sobre isso. Ok? Isso, da forma como você vai conduzir esse corpo, é o que vai manifestar o que está dentro de você. Ok? Presta atenção que isso tem a ver com a reencarnação. Quando o seu espírito ele tem um registro, tá? Deixa eu mostrar uma imagem que a gente fez falando sobre isso. Quando o seu espírito ele tem registros das experiências passadas, que são de personalidades transitórias, então eu sou uma personalidade transitória e cada um de vocês é uma personalidade transitória. O que é uma personalidade transitória? É uma personalidade que está em constante mudança e essa mudança é porque existe o processo de estar transitório. A gente é chamado de mundo da ilusão, ou mundo da escravidão, ou mundo do pecado. Por quê? Porque se existe mudança, é porque isso não é real. Eu quero que vocês entendam isso. A possibilidade de você mudar a sua realidade significa que isso não é real. Porque se nós estivéssemos em um local onde fosse perfeito, onde a fonte ficaria, onde essa mônada realmente existe como Atma nos Vedas, chamado de alma, onde a alma coabita no plano espiritual, nós não mudaríamos, ok? Então, se nós podemos mudar a nossa realidade, significa que a gente está na ilusão, ou Maya, o mundo de Maya. E aí entra o que vocês falam, popularmente a gente dissemina isso de roda de Sansara. Presta bastante atenção. Então, a gente vive uma ilusão. Ok?
Nós vivemos no fruto do conhecimento do bem e do mal. Quem vai determinar essa experiência é o corpo. O corpo é um veículo para você selecionar qual fruto você vai se alimentar, do bem ou do mal. Mas empiricamente, eu quero que vocês entendam isso. Dependendo da idade que você tem, dependendo da instrução intelectual ou alfabetização que você teve, provavelmente você às vezes vai estar sendo inclinado a se alimentar do fruto do mal. Vamos pôr dessa forma, bem fácil de vocês entenderem. Dependendo da escolaridade e alfabetização que você teve, você vai ser inclinado a se alimentar o fruto do bem. Só que não existe o fruto do bem e do mal, porque muitas das vezes você só sabe que aquele fruto é bom se você come uma fruta podre. Só que tem gente que gosta da fruta quase ficando podre. Tem gente que gosta do gosto azedo de uma fruta que não está madura. Tem outros que gostam de uma fruta bem madura. E a verdade é que você só seleciona o gosto que você tem a partir da repetição que você tem. Eu quero que você entenda isso. Quando você é uma pessoa que faz coisas específicas, é porque você acostumou a fazer aquilo. Se você não tem o hábito de fazer aquilo, você não vai fazer aquilo. Mas todo momento você pode criar esse hábito de observar as coisas. A consciência, ela é sempre chamada de observador silencioso. Ela não interfere. O seu espírito, ele não interfere na realidade. Ok? Ele observa a realidade. Por que ele não interfere? Porque ele já programou o seu corpo para fazer aquilo que ele precisa. O que acontece? Quando você é uma criança que sofreu trauma, eu falei sobre isso nas aulas sobre obsessão e eu expliquei, nem todo obsessor é alguém que é um psicopata, um estuprador, um assassino. Nem sempre um obsessor é esses caras. Às vezes é uma criança que foi abusada, sofreu traumas na infância, não conseguiu ressignificar isso e ela precisa nascer novamente porque ela não conseguiu ressignificar isso. Então o esquecimento numa possibilidade de uma nova família e um novo aprendizado pode ser o ponto inicial daquela criança se tornar uma pessoa boa. Porque muitas das vezes ela se tornou pessoa com hábito ruim porque foi o máximo que ela conseguiu alcançar. Ok? Então, se você nasce, você tem na sua criação traumas, dores, que isso gera um comportamento em adulto específico, o seu corpo ele vai agir dessa forma, e o seu corpo agindo dessa forma, ele vai ficar acostumado a agir dessa forma. Por que eu estou te falando isso? Isso não tem nada a ver com o desejo do teu espírito, não tem nada a ver com o desejo da sua alma. Mas é impossível a sua alma ela usar o seu corpo como veículo de manifestação se o seu corpo está doente. Quem aqui já ficou de ressaca? Braba. Sabe aquela ressaca que você não consegue nem ficar em pé, que o seu estômago fica com vontade de vomitar, aquela dor de cabeça absurda? Você já reparou que quando você está com uma dor de cabeça absurda ou uma vontade de vomitar, aquele incômodo no estômago, você não pensa em nada que te incomodava há 3 dias atrás? Imagina que você estava puto da vida com uma coisa e você acordava e dormia com aquela sensação. Quando o seu corpo ele não está bem, a sua mente ela não pensa. Ela fica literalmente neutralizada. Por quê? Porque não vai liberar serotonina para você ficar calmo e a dor de cabeça vai te deixar... Por quê? O cérebro só consegue focar em uma coisa de cada vez. Se o seu corpo está sentindo dor, a sua mente não tem liberdade para pensar. Se você só está focado em pagar dívidas, ok? Você não consegue ter liberdade para pensar sobre coisas espirituais. Por que tem muitas pessoas que acabam chegando de paraquedas na minha live e a princípio fica todo incomodado, depois que vai vendo a live fala, cara, parece que faz sentido o que ele está falando. Por quê? Porque quando você entra nessa live, você dispõe-se a ouvir o que eu tenho a dizer antes de criticar, você para de prestar atenção que estava prestando atenção antes. Vocês podem começar a prestar atenção agora.
vocês não estão pensando em mais nada. Todo aquele pensamento que você tinha anteriormente deixou de se fazer. Por que isso acontece? Porque o cérebro só consegue prestar atenção em uma única coisa. Muitos de vocês às vezes estavam cansados, estavam com sono, estavam desanimado, desmotivado, mas quando entrou nessa live, algo em vocês mudou e vocês estão conseguindo prestar atenção. Ok? Eu tô lendo todos os comentários. É que tem alguns comentários que eu não consigo encaixar no que eu tô falando aqui, tá? E o que eu quero entender? O cérebro só foca em uma coisa de cada vez. Se a sua atenção está plena para aprender, as outras observações vão ser silenciadas. Então, o que eu estou ensinando para vocês? O seu eu, ele pode observar o comportamento do corpo e, ao observar o comportamento do corpo, ele pode usar os órgãos sensoriais para aprender e ele vai se desenvolver, porque a única forma de você desassociar você do ego, da escravidão dos órgãos sensoriais, é você entendendo como eles funcionam. Mas para você entender, você precisa usar o seu intelecto. Então esse eu, ele precisa observar a mente dele e perceber o que está passando na mente dele. Porque não é normal. Gente, não é normal vocês acordarem pensando coisas ruins. Não é normal vocês acordarem bravos. Vocês acordarem cansados. Vocês acordarem desmotivados. Só que antes de vocês olharem e falar assim, cara, eu tô sem motivação, tô sem vontade para fazer as coisas, eu tô sem desejos, comece a observar o seu comportamento. Às vezes, há um mês atrás, por algum motivo, você começou a ficar até mais tempo vendo série. Isso desregulou o seu ciclo circadiano. Passou-se um mês, seu ciclo circadiano está desregulado. E aí você está dormindo 2 horas da madrugada para acordar às 7 horas. Óbvio que você não vai descansar. Ok? Então, a regulação do ciclo circadiano é extremamente importante. Não tem nada a ver. Observe os seus pensamentos. Qual foram os hábitos que você teve para resultar-se naquilo? Ok? Eu não estou dormindo. Observa qual o hábito que você tem. Tomar café depois das 6 horas, provavelmente ele vai bloquear, porque o café é um bloqueador de adenosina, e você vai bloquear aquela sensação de cansaço e vai liberar cortisol e você não vai conseguir descansar. Mas eu durmo depois de tomar café. Mas você não sabe o que é dormir bem, porque se soubesse que é dormir bem, você não faria isso. Pessoas que dormem bem são mais inteligentes, são mais produtivas, proativas. Ok? Por quê? Porque o sono, chegando no sono REM, ele vai desintoxicar o seu corpo com o líquido encefalorraquidiano. Então ele passa, limpa, e você tem um curador natural, que é o sono. O nosso corpo precisa de água, você precisa hidratar o seu corpo. Ele é extremamente importante, o líquido no seu corpo. Ok? Então o que eu quero que vocês entendam? Às vezes a sua vida não está indo para frente porque você tem que começar a observar o que está acontecendo, ok? Na sua mente. E a partir do momento que você começa a observar o que está na sua mente, lembrando que a gente está falando sobre reencarnação, tá? Presta bastante atenção nesses detalhes que eu estou passando. Quando você começa a observar o que está passando na sua mente, você começa a entender o jogo. Começa a observar todas as dores que você tem no seu corpo, ele começou principalmente aqui na sua mente. Vou te dar um exemplo. Quando você se propõe a emagrecer, antes de você comer aquele chocolatinho, porque você tinha se proposto a não consumir açúcar em tal determinada data, você pode perceber que antes de você inclinar-se para pegar aquele chocolate e comer, houve um pensamento. A gente sabe, obviamente, que o cérebro
ele estimula, gera um estímulo para você repetir aquele hábito. Mas se você observar esse pensamento que veio, você começa a entender o jogo. Da mesma forma que do nada começa a vir uns pensamentos aleatórios. Pode ser obsessores, ou pode ser que o seu cérebro está sintonizando com os pensamentos das pessoas que estão no mesmo local que você está. Isso acontece. Se você está num local específico, seu cérebro pode captar os pensamentos das outras pessoas, só que você não tem telepatia desenvolvida. Mas o seu cérebro capta e ele vem como pensamento ou imagens mentais e você se apega àquilo. Só que quando você percebe que você não é necessariamente o corpo, e o corpo não precisa de você para existir, mas você pode machucar o corpo e atrapalhar o corpo, você percebe que nesse momento é uma luta do bem e do mal. É uma luta que você vai ter para com você mesmo. Porque a partir do momento que você entende, mesmo que uma pessoa ela brigue com você, ela te ofenda, o que vai ficar remoendo no seu cérebro é só você sabe. A outra pessoa ela vomitou coisas em você, mas a única coisa que vai te machucar é o que está passando na sua mente. Não é necessariamente o fato. É a lembrança que você tem ou a repetição daquele pensamento, daquelas palavras que aquela pessoa teve. Mas se você entender que o cérebro registra absolutamente tudo, você entende que esse eu não tem necessidade de se apegar a isso. Isso é um princípio de observação da sua própria mente. É eu entendendo que eu posso observar a mim mesmo. Isso é uma qualidade que os animais não têm, os seres humanos têm. E é por esse fato do ser humano ter é que gera tanta briga. Porque é uma tentativa do ser humano impor para o outro ser humano o que está dentro da mente dele. E ele usa inúmeros argumentos, técnicas, formas de convencer aquela pessoa que o que passa na cabeça dele é verdade. Porque se uma pessoa concordar, ele já não acha que é doido. Mas, se não tiver ninguém concordando, ele acha que ele é louco. E eu acho que todos nós somos loucos em algum grau. E o que isso impacta? O que isso tem a ver com reencarnação? É simples. Da mesma forma que você vive uma vida sem observar os seus pensamentos, aceitando qualquer tipo de pensamento que está surgindo na sua mente, quando você deixa de existir, Cadu, seja bem-vindo, irmão. Quando você deixa de existir, esses traços mentais, eles continuam existindo. Esses traços mentais, como os Vedas e os Yogas ou os textos védicos dizem, são chamados de inclinações ou sanskaran ou vasanas, né? Na verdade são vasanas. E essas inclinações, elas ficam registrados como inclinações em tendências. Só que tem um porém muito interessante. Você é simplesmente uma personalidade transitória que está utilizando os órgãos sensoriais para criar a sua realidade e perceber o que é real. Então, obviamente, você já entendeu que é uma coisa individual. A minha realidade não é a mesma que a sua, mas eu posso influenciar você a acreditar que a sua realidade é igual à minha. Mas só que a vida como você vive não é real, é uma bolha ilusória que você criou. Por isso que na PNL a gente entende que o mapa não é o território. A forma como você acha que a vida não é a vida. É uma ideia que você criou ou o seu cérebro se sentiu confortável sobre a vida, mas não é a vida. Mesmo que você acredite que você está passando por dor e sofrimento, você não sabe necessariamente o que é o sofrimento, o que é a dor. Para você é real, mas não significa que é realmente uma dor verídica. Ô, gente, só um momentinho aqui, ó. Só um minutinho aqui. Calma aí, calma aí.
Não, eu tive que passar aqui. O tanto de pernilongo que tava me atacando aqui, não dá, né? Como é que eu vou concentrar? 6 pernilongos na minha coxa? Ai. Não, é pernilongos. Doideira aí, tá? E aí o que que acontece? Eu quero que vocês entendam bastante isso, porque a reencarnação é exatamente isso. Presta atenção. Se você não sabe desses conteúdos, Night. É basicamente isso. Só que eu estou detalhando para as pessoas entender, para ela criar um amadurecimento sobre esse assunto, tá? Não, gigante, filho. Parece ser formiga. Esses pernilongos. Então vamos lá. Todas as personalidades transitórias, elas indiscutivelmente, elas criam-se arquivos. Esses arquivos, deixa eu dar um zoom aqui que vai ficar melhor para vocês enxergar. Esses arquivos, eles são absorvidos pelo intelecto do espírito e propriamente ele desenvolve um intelecto melhor, como se fosse uma inteligência do espírito. Isso a gente percebe nas descrições de Kardec, onde ele fala que o espírito tem uma inteligência própria e aquele humano traz essa inteligência, ou propriamente a inteligência do espírito. E essa inteligência do espírito, ela cria uma atualização nesse intelecto, fazendo com que na próxima personalidade que esse espírito for projetar, ele tenha interesses específicos. Então, às vezes, ele quer que aquela personalidade estuda um certo tipo de conteúdo. Existem humanos que vieram aqui para estudar alquimia. Existem humanos que vieram para estudar os Vedas. Existem humanos que vieram para fazer isso, para fazer aquilo. E tudo isso é um interesse que o intelecto, a inteligência daquele espírito selecionou para aquela personalidade. E aí entra o processo da reencarnação. Só que existe um processo duplo da reencarnação, ou de como ela pode existir. Se caso essa personalidade transitória, que é cada um de vocês, eu, vocês e cada um que estão vendo essa live, ela cria ou registra essas inclinações ou tendências que ele não deixou, que ele deixou de observar na sua mente, e ele acreditou e aceitou isso como verdade, isso infelizmente vai ser separado de uma forma como eu classifiquei, para simplificar aqui para gente que é brasileiro e está no Ocidente, não tem muito familiaridade com esses termos, de código indevido ou código de virtudes. Quando aquele indivíduo ele está muito separado do ego dele, ele entende que dentro de cada ser humano existe uma essência espiritual, que desde das pequenas coisas, quando as grandes coisas, existe essa energia, essa mônada, essa energia da fonte que está em todos, e é por isso que eu respeito aquela mônada que está dentro daqueles animais, e eu não me apego às certezas que eu criei, factuais, temporárias, através dos órgãos sensoriais psíquicos, ok? O que acontece? Eu faço essa separação e essa separação me faz com que eu coloque em prática os conhecimentos e torne-se sabedorias. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que deixou entrar os conhecimentos, mas colocou para fora através de atitudes. Mesmo que você tenha muitos conhecimentos, você tenha um intelecto elevado, mesmo que você acredita que você entende coisas muito complexas ou é um autodidata, se você não simplificar essa complexidade em resultados através da sua vida, gerando-se sabedorias, não valeu de nada. Por isso que Jesus deixa claro: serás pequeninos como as crianças. Ele nunca disse que para você entrar no reino do céu, por exemplo, usando essa metáfora, você precisa ser o cara mais inteligente, mais intelectual, mais sábio. Ele falou que você tem que ser inocente como os pequeninos. Porque os pequeninos,
eles não é que eles são inocentes porque eles são burros, não. Porque eles não são apegados à ideia de achar que eles precisam ser algo. Então a criança pode ser o Superman, ela pode ser o Batman, ela pode mudar e ser o Homem-Aranha. E essa não apego a uma identidade, a uma ideia, a um conceito, faz com que ela seja livre para pensar. Entende onde eu quero chegar? Então, quando esse ser humano Carol, boa noite, seja bem-vinda. Nessa aula eu não estou falando especificamente sobre a cabala e nem do hermetismo, ou propriamente a cabala hermética, tá? Não tô, mas algumas vezes eu uso dentro de algumas situações específicas, né? A gente tem aqui tudo aqui, gente, tem um arsenal aqui de coisas. Entende? É que nesse caso, não. Quando a gente fala sobre os princípios herméticos, a gente usa mais a cabala, né? Então, eu não o não apego a bens materiais, ele tá a ver com as ideias, tá? Ele tá a ver com as ideias dos objetos. Entenda uma coisa, eu já expliquei isso para vocês. Aqui a gente tem um observador, tá? Decorem isso na vida de vocês que vão fazer sentido. E aqui eu sou um observador, correto? Tudo que eu observo é um objeto. Antigamente, esse texto-objeto remetia-se a material. Então, quando você fala assim, não se apegar às coisas materiais, o que está sendo dito? Não apegar-se a objetos. O que é objeto? É tudo aquilo que você. Ok? Tudo aquilo que você objeta. Observa através como observador. Existe uma forma dualista. Ok? Existe uma forma muito dualista. O objeto. Entenda uma coisa. Os mestres vão dizer assim: não se apegue com aquilo que você vê no mundo material. O que é o objeto? Tudo aquilo que eu estou observando é um objeto. Minha mão é um objeto, meu corpo é um objeto, minha aparência é um objeto, um lápis é um objeto, o dinheiro é um objeto. Só que existe um processo muito interessante. O observador observando a realidade é um objeto. Só que existe uma forma como o observador observar a realidade como um criador, ele enxerga como objeto, mas ele não se apega àquela forma daquele objeto. E esse não apegar-se pela forma do objeto, nós, seres humanos, colocamos esse termo como arte. Arte é tudo aquilo que eu faço como um criador estaria fazendo, como pincelando a sua realidade sem se apegar ao detalhe de precisar fazer sentido aquilo, né? Então, você pega uma pintura, ela não precisa fazer sentido. E o fato dela não fazer sentido é que torna ela uma pintura exclusiva. Às vezes você está vendo, ouvindo uma música. Ela não necessariamente tem que fazer sentido, mas se você ouvir ela, faz muito sentido. E essa é a oportunidade que ela tem de ser única. E é o processo onde o observador ele deixa de observar como um coadjuvante, um figurativo, na realidade, que ele pega objetos que já foram criados por outro humano e ele cria algo a partir da ideia mental dele. E esse é o processo onde o ser humano está se conectando com a alma dele, porque a alma não segue padrões. Eu não estou te dizendo que esses padrões seguem no comportamento do ser humano, no ato dele ter identidade e tudo mais. Mas a arte, ela é uma conexão divina. Entende onde eu quero chegar? Então existe o fato de você usar os objetos para criar algo que não é subjetivo, é abstrato, idealista, figurativa, ok? Ou você pode usar esses objetos e aceitar que aquilo é daquela forma. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um dinheiro, etc. Tá bom?
Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é o processo de que, quando ouvimos que não podemos apegar, ok, dos objetos ou dos coisas materiais, eles estão se referindo a esse objeto aqui, que no caso seria tudo aquilo que você enxerga. Quando a gente pega as literaturas Vedas, né, que no caso seria o Bhagavad Gita, por exemplo, ou os Sutras de Patanjali, ele vai dizer que a maior dor do ser humano, o sofrimento do ser humano, ele existe pelo aquilo que você se apega do que você vê, e aquilo que você vê, você se apegou, você imagina. Ou a imaginação você tenta chegar mais próximo daquele objeto que você viu, ok? Ou você replica aquele objeto que você viu na sua mente. E aquilo você se apega. Ok? Então, voltando para essa explicação. Então, entendendo esse ponto de vista aqui, a gente começa a perceber que uma pessoa que tem esses comportamentos mais delicados, mais sensíveis, mais honestos, ele cria virtudes ou moralidades espirituais, como a gente já abordou em outras aulas aqui. E essa certa moralidade espiritual vai fazer com que ele se conecte com princípios mais espirituais. E isso os Vedas já diziam que é chamado de manas superior. O manas superior é quando aquele indivíduo ele se conecta com o observador silencioso. Ele observa a existência dele e ele entende como essa existência funciona. Ele começa a se tornar um mago da vida dele, um alquimista da mente, ou propriamente um alquimista, né? Porque o alquimista estuda isso. Vou deixar todos aprenderem com o Ginani. Ele ensina bem e o conhecimento dele é verídico. São reais. Gratidão, irmão. o, o Flávio aqui comentou um negócio legal. É, basicamente isso. Existe uma verdade absoluta, tá? Existe. Então, quando o indivíduo conecta-se com a realidade superior ou a sua mônada, o seu espírito, ele começa a ter atitudes mais coletivas. O que é atitude mais coletiva? É quando ele entende amar o próximo como a ti mesmo. É a única forma que o indivíduo ele consegue amar o próximo a ti mesmo ou ter a compaixão como os grandes mestres tinham, quando ele se conecta, ele desassocia com a identidade de só aceitar aquilo que ele vê e ele começa a aceitar aquilo que ele sente. E aquilo que ele sente é o que essa alma sente. E o que essa alma sente é o que esse ser divino, essa fonte, sente. E aí ele começa a entender aquela frase, Namastê, eu saúdo o sagrado em ti, como tem em mim. Entende? Isso é a vinda de Jesus. É a ressurreição de Cristo. É o Cristo interior. Para quem estuda isso, né, de uma forma mais profunda. É o Cristo interno. E aí, a partir do momento que esse Cristo interno ele salta para fora, você renasce como Cristo. O Cristo está sobre a terra. É a consciência crística. Ok? Só que, obviamente, existem pessoas que passaram por traumas. Às vezes é muito difícil também se ter uma motivação, se você passa por dificuldade financeira, se você nasceu no sertão, você passa fome. E assim, dependendo da circunstância onde o indivíduo nasce e a alfabetização que ele tem a oportunidade de ter, empiricamente isso vai também pendular ele para certas necessidades. Então, às vezes, aquela criança passou muita necessidade, vai se tornar um adulto muito com uma vontade estrondosa de ser bem-sucedido. Ele empiricamente vai se conectar aos movimentos inferiores, conhecido como manas inferior. É aquela mente que busca o prazer. E o prazer, ele se apega. O prazer é o apego que eu tenho sobre aquilo. Ok? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, através dos órgãos sensoriais.
Quando esse indivíduo ele está apegado a esse movimento do prazer, o que acontece? Ele desenvolve códigos indevidos. Esses códigos indevidos vão gerar-se tendências e essas tendências também se tornam inclinações. No comportamento daquele ser humano, você começa a perceber que ele tem o que a gente chama de desvio de caráter. Logo que aquele cara que cria código de virtudes tem moralidade mais vinculada ao espiritual, ou seja, ele tem limites, ele não vai ultrapassar esse limite para machucar uma pessoa, para ganhar dinheiro, ele não vai vender encapsulado para idoso que no final das contas era farinha, entendeu? Ele não vai oferecer bets, casa de aposta, sabendo que é pura dopamina a curto prazo e as pessoas vão ficar viciadas. As pessoas entendem onde eu quero chegar? Mas quando essa pessoa está vinculada aos desejos do prazer da carne, ou a busca incessante por prazer, que não está só vinculada às questões materiais, como dinheiro, pode ser outros princípios também. Inegavelmente, tá? Isso que eu tô falando é o ego também, tá, gente? Tudo que tá apegado à ideia do sentir é o ego. É que eu não vou explicar detalhadamente esse processo, porque a gente fala sobre o karma e sobre a obsessão também, que vai ter essas aulas disponíveis no YouTube. Mas tudo que eu falo referindo a tudo que você está nos órgãos sensoriais é o ego, ok? Então já vão percebendo. Por que eu não intrinsecamente falo que é o ego? Porque eu estou detalhando para vocês criar um amadurecimento de informação. É um processo de alfabetização. Mas, obviamente, vocês podem, quando estiver raciocinando sobre isso ou pensando sobre o que eu estou dizendo, você pode simplificar e falar que é o ego. Eu não gosto de simplificar porque eu gosto de detalhar, porque essas aulas vão estar gravadas e tem uma galera espiritual que gosta de ficar vindo falando, tá bom? Então, o que acontece? Essas tendências e inclinações vão gerar uma certa imoralidade. Essa imoralidade está mais vinculado a uma moral material, não uma moral espiritual, ok? E isso, obviamente, vai ficar registrado nesse arquivo. O espírito que anima esse indivíduo vai absorver e aí o que aquele espírito ele vai ter como percepção? Se for códigos indevidos, intrinsecamente aquele espírito vai ter perdido a reencarnação. A gente fala que é uma reencarnação falha. Por quê? Porque ele nasceu pior, ele morreu pior do que ele nasceu. Ele já nasceu com tendências, inclinações de personalidades passadas, mas ele morreu pior. Ou ele teve código de virtudes, então ele se elevou. Isso aqui é um ponto muito positivo para o espírito. O que vai acontecer? Ele vai projetar-se uma personalidade novamente e essa personalidade vai ter certas impressões na sua mente que vai movimentar ele para resultar-se em certos movimentos. Ok? Esses movimentos, quando estão interligados com códigos indevidos, essa vida desse humano vai ter uma experiência limitada. Por quê? Porque ele vai precisar, como se fosse transmutar, coagula dissolve, ou transmuta, ou descodifica essa experiência que ele tem através de limitações. O que é limitações? É quando a ação dele já está direcionada para um foco. E qual é esse foco? A gente chama isso de destino. Então, quando a sua vida está direcionada para um destino específico, resumidamente, é quando o espírito que te anima projetou essa experiência sobre a matéria, já para que você não cagasse mais do que a personalidade passada fez. Num português extremamente claro, para vocês entenderem. Deixa eu tirar esse zoom, que eu acho que, né? E aí você vai ter, às vezes, dificuldades financeiras, ok? Você vai ter dificuldades em relacionamentos, você vai ter dificuldades em várias áreas da sua vida. Não é empiricamente só questões materiais, tá? Mas, às vezes, você vai ter uma vida muito boa. É uma das coisas que as pessoas ficam muito frustradas e ela não entende. Uma pessoa que veio com uma vida muito boa, tanto financeiramente como a família é muito tranquila,
essa pessoa ela tem menos potencial de se tornar um Cristo do que uma pessoa que nasce muito fodida. Por quê? Porque se ela não tem nenhum tipo de dificuldade, significa que a natureza vê ela como uma pessoa frágil. A natureza ela não erra. Ela só te dá o fardo que você suporta carregar. E se você não tem nenhum fardo, é porque você é muito sensível e a natureza não quer colocar além da média. Só que esse colocar além da média, obviamente, vai fazer com que você tenha uma vida extremamente regrada. Porque uma vida muito fácil é uma vida regrada, porque o corpo ele entra no estado de cômodo, esse cômodo vai fazer com que ele não habite-se a pensar, refletir, refutar, analisar, então ele é mais fácil de ser uma pessoa acomodada. Ok? Ele sendo uma pessoa mais acomodada, ele tem a impossibilidade a longo prazo de entender coisas que eu estou passando aqui para vocês. Por quê? Porque muitos de vocês vão se identificar com o que eu falo sobre o corpo, sobre a experiência, se você passou as frustrações. Ok? Alívio. Mas é realmente esperado que o eu consiga se desvincular de tudo disso até que não tenha mais nenhum? Sim, Lívia. É possível. É possível e o espírito espera que isso aconteça. Só que tem um porém muito interessante, Lívia. Grande parte dos espíritos não tem noção disso que eu estou te falando. Novamente, vou repetir. Grande parte dos espíritos que estão desencarnados e projetaram-se humanos não sabem disso. Então, muitas das vezes, pode ser a primeira experiência que esse espírito poderá ter sobre esse tipo de conteúdo ou conhecimento através de vocês. Simplesmente através de vocês. E é muito fácil de perceber, porque há quase 300 anos atrás tinha escravidão no Brasil. A impossibilidade de qualquer pessoa que reencarnou 300 anos atrás aprender isso é muito difícil. Há 500 anos atrás na Europa era mais difícil ainda. Então isso pode ser a primeira experiência que vocês têm ao ter um acesso através da internet, porque se não tivesse internet, vocês teriam que arrumar uma forma de adquirir livros, estudar, etc. É a primeira vez. Então vocês vão levar esses registros para o espírito de vocês. Pode ser que os espíritos de vocês estejam nesse exato momento usando o veículo que é o ego para estudar sobre isso. Isso pode acontecer? Sim, isso pode. Mas ele só vai absorver realmente esse conhecimento para desenvolver o intelecto quando você deixar de existir. Só que tem um porém. Se, dependendo das inclinações e as tendências, ele não consegue absorver porque aí surgem os obsessores. Tá? Os obsessores são quando o ego ele domina excessivamente aquela personalidade transitória e ele cria na pós-morte ali, esse eu está vinculado ao ego. Ele não sabe que ele existe, ele não fez essa desassociação, essa dissolução do ego. Ok? O que acontece? O ego não morreu, ele existe. Mas ele existe porque o eu se confunde com o ego, se acostumou em perceber como o ego percebe, que é através dos órgãos sensoriais. Então, como o eu é o único que preexiste ainda na pós-morte, ele se confunde com o ego. E nesse momento, ele começa a aprisionar o seu espírito e aí ele se torna obsessor, ok? Ou outra coisa, depende. Ah, mas e se o cara for para uma colônia? Até um certo ponto. É um eu que tem o ego, mas pode aprender. Mas verdadeiramente o espírito só vai conseguir absorver se aquele humano conseguir. Tem como fazer isso em vida? Tem. Não, o ego ele acaba. Ele é uma ideia social. Só que esse eu se apegou tanto à ideia de ver as coisas como o ego vê, que ele copia ele, o hábito. Não é um ego mais, é um eu que tem o hábito do ego. Então o ego continua existindo na pós-morte.
tá? Não, mesmo não sendo. Então, o que acontece? É muito complicado. De onde vêm os espíritos? Não, porque a Terra nunca teve tantas pessoas. Até as pessoas... Porque depois que Jesus foi para o inferno, ele libertou uma porrada de humanos que estavam presos em umas regiões. Aí começou a vir uma porrada de gente. Agradeça a Jesus. Evangelho, o apócrifo de Tiago, ele fala sobre isso. Então, o que acontece? É muito complicado. Então, muitos espíritos, pela primeira vez, estão tendo oportunidade de ter acesso a um tipo de conteúdo como esse. Isso não é um conhecimento que você vai desencarnar e o teu espírito vai ter acesso, não. Por quê? Porque isso que eu estou te falando, ele transcende para outros assuntos muito mais complexos, que eu não vou mencionar agora. Pode ser que um dia eu grave sobre isso, mas assim, o negócio é muito mais complicado, o buraco é muito mais embaixo. Ok? Existe uma máfia da espiritualidade, ok? Que aprisiona aqueles hologramas, como eu chamo, para usarem ele, para vampirizar, drenar a energia dele quando ele estiver reencarnado. E eu não estou te falando de seres umbralinos, não. Estou falando de colônias. Então, assim, existe um processo muito complicado, o buraco sempre é mais embaixo. E tá tudo certo. O ponto que eu quero deixar claro nessa primeira aula aqui, que é a parte número 1, como a gente mencionou, é o quê? Esse é o princípio do entendimento sobre a reencarnação. Quando a gente introduz a reencarnação com essa simulação que nós vivemos, que é uma simulação subjetiva, abstrata, ou seja, ela é idealista. Só você ler as leituras espíritas. Se você ler A Colônia Nosso Lar, teve tráfico. Os próprios espíritos que estavam dentro da colônia traficaram comida para a galera do umbral. Teve tráfico de comida no umbral, gente. É um negócio doido. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam... Não, eu tô falando a verdade, gente. Eu tô falando a verdade. Tá? Aqui. É muito doido isso. Os livros do André Luiz. E aí, o que acontece? Esse aqui é o primeiro princípio, tá? Pra gente entender sobre a reencarnação, tá? Porque mesmo que você nasce com desvio de caráter, de certo modo, essas inclinações e tendências, tá tudo certo. Nessa vida você pode ressignificar isso, tá bom? Você pode frequentar um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, um médico, claro, deve. Mas mesmo que você procure esses profissionais, você pode entender que você pode observar a sua mente, utilizar o seu intelecto para ter acesso a tipo de conhecimentos para você observar as suas mentes e o seu comportamento. E através dessa observação dos seus pensamentos e do seu comportamento, você vai se tornar alguém diferente. E você aceitar o processo, não se julgar demais, não querer mudanças excessivamente, de passo a passo, devagar, tranquilo, de boa. Não entre nessa loucura desse movimento espiritual que a galera tá falando que você tem que fazer isso. Existe salto quânticos? Claro que existe. Mas assim, faça aquilo que é confortável para vocês. Obviamente, essa aula vai estar gravada, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, assim, essa sequência de várias lives que a gente está fazendo, eu acredito que até o final delas você vai ter uma percepção muito, muito profunda sobre a realidade ou propriamente sobre o espírito. Então, assim, segue a sequência sobre as 4 aulas que eu falo sobre o karma, ok? Depois, vocês seguem a sequência
das 3 aulas falando sobre energias densas, não, formas pensamentos. Depois vocês seguem as 7, 8 aulas falando sobre obsessores. Não, a gente não introduziu o gnosticismo de uma forma aprofundada, tá? A gente usou alguns termos, mas eu não utilizei porque a gente está falando mesmo sobre reencarnação dentro de alguns aspectos mais ocidental. Mas dependendo da aula a gente introduz, até Cabala, a gente introduz várias coisas. Tá? É que é uma aula introdutória, então para não deixar muito pesada, a gente vai demorando algumas horas para introduzir alguns assuntos. Espíritos e almas são coisas diferentes. Tá? A alma é a verdadeira essência, o espírito é como se fosse um espelho temporário daquela alma. Tá? A alma é eterna, o espírito é mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, e aí vocês vão observando essas aulas sobre a reencarnação, tá bom? Essas aulas vão estar gratuitamente no YouTube. Outra coisa muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês. Dia 28 do 5, a gente vai fazer uma apometria coletiva. Essa apometria coletiva é para limpeza energética, para tirar obsessores, vagantes, miasmas, larvas astrais, ovoides, formas de pensamento, essas coisadas todas aí que a gente sofre todos os dias, tá bom? Então assim, se você quer participar, tá no valor de apenas R$35. Todo mundo precisa fazer apometria, gente, é muito, muito importante, tá? É extremamente importante. Se você quer fazer uma limpeza energética comigo, tá? Conhecimento eu estou passando para vocês. Conhecimento. Não adianta agora vocês, minha vida não está indo para frente, as coisas não estão dando certo, ninguém me ajuda, não aparece alguém para me ajudar. Conhecimento vocês estão tendo gratuitamente, tá? Eu também estou fornecendo para vocês oportunidade de limpeza. Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão mandar mensagem para mim. Cadê o negócio? Tá? Manda mensagem para mim, tá aqui, ó, no canto direito, canto esquerdo, vai ter uma setinha. Clica lá, tá? Apometria. O Dério já foi, hein? E a apometria é muito boa, gente. Você vai fazer no conforto da sua casa, é online. A gente vai fazer toda a maracutaia aqui, vocês só precisam estar presente. Só isso, só isso. Tá? Vai limpar a energia densa de obsessores, vagantes. E o mais doido é que às vezes eu tô dando oportunidade para quem me acompanha, que tá vendo as lives, e eu tô explicando para detalhe para as pessoas assim, gente, todo mundo precisa, eu preciso, você precisa, e eu tô explicando em detalhes como funcionam os processos. Eu tenho vídeo de apometria? Não tem vídeo de apometria não. Nunca fiz vídeo falando de apometria. No perfil não, acho que não. Só falo isso nas lives. Apometria é uma técnica onde você limpa e harmoniza os corpos espirituais. Os 7 chakras, os 7 corpos espirituais. Você vai alinhar o plano mental, emocional, físico da pessoa. Vai aliviar dores. Limpa os olhos gordos, contrato, pactos. Tá? Ou seja, você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, você vai ser uma pessoa mais produtiva, mais tranquila. Você vai tirar aquela inveja, aquele olho gordo que todo mundo tem, ok? E você vai tirar aquele parasita que é o obsessor fica grudado em você também. Isso aí, só tirar um obsessor, sua vida já melhora já, tá? Então assim, todo mundo precisa, gente. Todo mundo. Tá no valor extremamente acessível. Uma sessão de apometria é R$395. Não é zoeira, tá? Não é zoeira. Essa apometria coletiva está no valor de R$35 apenas. Ou seja, é realmente para que as pessoas tenham oportunidade de se limparem. Porque no movimento que a gente está, acontecendo essas guerras que está acontecendo fora do Brasil, o movimento energético está extremamente caótico. Extremamente caótico. Extremamente. Ou seja, você vai se sentir muito pesado, carregado, sufocado. E isso vai atrapalhar a sua vida. Então a apometria ela vai limpar, tá? Vocês mandam mensagem aqui, ó, para mim, que tá nesse canto aqui, ó, gente.
Manda, clica aqui para mim nesse, ó, tá vendo aqui, ó? Clica no ícone. Clica aqui, que você vai mandar mensagem para mim e aí eu te coloco no grupo, tá bom, gente? Então assim, tô dando oportunidade. Limpeza é importante, tá? Não, porque você tira os obsessores. Os obsessores saem de perto. Agora, aí tem um porém. Aí vem a grande sacada. Todas as aulas que eu estou dando, nesse grau de conhecimento, vão ficar gratuitamente no YouTube. Gratuitamente. Eu estou ensinando exatamente como os obsessores, eles são gerados, como a sua mente cria e atrai eles e como você perceber eles na sua vida. Então, assim, eu estou dando um conhecimento extremamente rico, de graça para vocês, para que vocês tenham maturidade espiritual. Então, assim, é que a gente já fez 25 horas de live, então postar 25 horas de live demora um pouquinho, você tem que baixar, editar e postar, entendeu? Então vai estar lá no YouTube. Ah, como acessar o canal do YouTube? Gente, é só você clicar no link da bio, tá? Vai estar lá, é canal do YouTube, tá? Eu só não mostro porque o outro celular descarregou, senão normalmente todo final da live eu mostro como vocês acessarem. Mas para facilitar a sua vida, já clica aqui, ó, no negócio, no canto esquerdo aqui, ó, vai ter uma setinha, você já clica, tá no valor de R$ 35. Gente, extremamente. Fazem primeiro que vocês vão gostar, tenho certeza, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar e é muito, muito top, tá bom? Então assim, galera, tá lá, tá disponível. O jejum ele ajuda sim, tá? O que mais ajuda, espiritualmente falando, não é necessariamente o jejum, mas o jejum, ele disciplina, vai criar uma certa disciplina mental. Por quê? Porque se você não está se entupindo de alimento nos órgãos digestivos, você está mais livre para a energia subir para o seu intelecto. Então a sua mente ela vai ficar realmente mais tranquila. A partir das 19 horas, faça jejum. Se você é mulher, a partir das 16 horas, tá? O homem, a partir das 18 horas. Mas, tanto você sendo homem sendo mulher, dando 19 horas de jejum, pode, confia no que eu estou te dizendo. Você vai observar a sua mente, ela vai ficar mais calma. Você vai falar assim, caramba, tô livre de pensamento obsessivo. Só que isso não significa que você vai tirar os obsessores de perto de você, tá? Porque às vezes é o seu hábito. Então eu estou ensinando para vocês gratuitamente e estou fornecendo para vocês de um preço extremamente acessível a limpeza prométrica. Então assim, eu não estou vendendo milagre, eu estou vendendo conhecimento e vocês vão praticar. E eu estou trazendo uma ajuda para vocês praticarem através de limpeza energética. É muito mais fácil praticar meditação, é muito mais fácil você ter um bom relacionamento. Gente, vocês não têm noção, crianças sofrem muito ataque obsessivo. Marcelo, gratidão, irmão, pelo gatinho. Matheus, boa noite, irmão. Eu estou dando de graça as aulas. As aulas são. Estou dando de graça. Agora, a limpeza energética não tem como, né? Eu vou abrir um portal que desdobrar 12, 15, 20 pessoas e vou fazer de graça? Aí é complicado. Não dá, gente. Até fazer live, eu abro o portal e vem espírito me atacar. Gente, entenda uma coisa: cada vez que eu faço uma live e vocês observam essas lives, os obsessores de você ficam bravos. Quem toma no rabo sou eu, no português, claro. Então eu tenho que me limpar. Eu tenho que fazer uma maracutaia aqui para me limpar. E uma das que eu uso é a apometria. Jesus não cobrava, Jesus não fazia cura de ninguém. Ah, na sua cabeça que Jesus saía curando todo mundo. Ele não era doido? Pra você curar, entenda uma coisa, gente. Para você curar uma pessoa, você tem que tirar a sua energia vital para dar para outra pessoa. Entende? E outra, eu também não sou Jesus, né? Não tem nem como comparar. Ele não ficava curando todo mundo. Quem fala isso é a Bíblia. O Jesus matava, isso eu sei. No apócrifo de Tomé, Jesus matava. Quando ele estava bravo, ele. Mas é quando ele era criança. Depois que ele se disciplinou, a sua mente foi outra coisa.
Então, assim, bom, tá aí. Quem quiser entrar, vou deixar o último aqui, ó, fixado para vocês. Manda mensagem, tá no valor de R$ 35 apenas, tá? Então, assim, todo mundo que tá aqui se propõe a fazer uma vez. No YouTube você conta a sua história dentro da espiritualidade? Não, na verdade só trago as aulas que eu faço aqui e posto lá só. Não falo nada da minha intimidade. Deixa eu ler. Você é um trabalhador da luz, então os espíritos vêm te atacar mesmo. Ah, ele ataca. Ataca eu acordado, dormindo. Fora as magias que eu recebo, né, das pessoas que não gostam de mim. Minha vida é caótica, galera. Nossa, é um caos, não tem noção, não. Ai, não, no YouTube você conta. Não. Dá para sessão de apometria, tem que dar o nome completo? Não. Matheus, após o pagamento, a gente vai pedir que você coloque seu nome completo e sua data de nascimento. Depois que a gente fizer a apometria, a gente queima os papéis, tá? Porque a gente sabe. Porque o fato da gente. A gente faz assim. A gente pega os seus nomes, coloca uma mercaba, a gente faz um sistema de proteção para vocês. Após o término da apometria, a gente pega esses papelzinhos e queima, tá? Porque a gente já fez o trabalho e não precisa mais ter esse processo. Aí vocês precisam estar online, a gente faz o desdobramento dos corpos de vocês, depois a gente dá um feedback do que foi visto. Na última apometria que a gente fez, apareceu até um caboclo no meio da apometria para falar para um integrante da reunião lá, da limpeza apométrica, para ele se conectar mais com o caboclo. Então, assim, às vezes pode aparecer alguma coisa interessante. Aí depois a gente comenta no finalzinho e tal. Mas, assim, é doideira, cara. Ah, é sério, são baterias mesmo. Ah, os Pernilongo adoram a gente. Então, Dério estava. É verdade, realmente. Vai ser 8 horas da noite, tá? 8 horas da noite. Porque a gente trabalha dentro da numerologia e dentro dos circuitos energéticos dos astros. Então, toda uma maracutaia para criar um processo de proteção e cura para vocês. É sempre bom queimar. Saulo Calderon, não conheço ele. O desdobramento, a gente faz assim, a gente abre uma mercaba, tá? A gente trabalha com a mercaba de Metatron, então a gente abre uma mercaba, a gente desacopla os seus corpos em perfeitos estados, né? Não vou fazer aqui, né? Porque a gente está em live aberta, não sou doido. E aí você vai desdobrar esses corpos. E aí depois a gente limpa cada um desses corpos, tal, depois acopla vocês de novo. Pronto. Demora 60 minutos, tá? Acho que dá 1 hora de almoço para você. Você tem quantas horas de almoço, Mia? Acho que 1 hora de almoço dá tranquilo. Não, Jesus seria. Não, gente, não. Jesus não. Jesus é um humano, é um ego que alcançou estado de consciências muito, muito, muito forte. Vitor, o que nós diz da pulseira vermelha com 7 anos? Sei. Então, eu acho que a judaica é azul. Cada uma delas, a da Umbanda é uma cor. Cada uma dessas pulseiras representa cada uma das egrégoras que elas fazem parte. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não acredito que uma pulseira com 7 nó vai te proteger de alguma coisa. E eu não tenho mais essa ilusão. Eu não tenho ilusão nem que tem mentor que vai me ajudar. Sério mesmo. Se não for eu comigo mesmo, irmão, a gente tá lascado. Se não for você para saber os cânticos e as orações corretas para você trazer proteção na sua vida e fazer práticas de limpeza, você tá lascado. Então, na minha opinião, é isso. Mas pode ser que funcione. Eu só penso dessa forma. Não, a gente tira. Precisa. Aqui, ó. Se trabalhar com coisas manuais, não podem. Eu vou ter que dormir, daqui a mulher já tá chamando já. Começou a comentar na live porque é pra eu dormir. É, não, você precisa estar dormindo, não. Você pode estar acordada, tá? Enfim, gente.
O que? Apometria? Não, gente. Você não vai pro inferno porque você não fez apometria, não. Você só vai... Se você fizer apometria, você vai ficar uma pessoa mais tranquila, tá? Mas, sim, mais de boa. Aqui, ó. Vou deixar a última mensagem aqui, que a gente já vai finalizar. Vocês entram aí, tá bom? Vai ser dia 28, tá bom, gente? Eu vou responder todo mundo aqui. E já vou encaminhar, mandar os links para vocês entrarem no grupo, beleza? E é isso. Qualquer dúvida, estamos aí. Beijo, gratidão, namastê. Fui, galera. Tá? Aproveitem aí, clica. Matheus, gratidão, irmão. Depois vocês acompanham o canal do YouTube. Fui, gente. Falou, tchau. Beijo. Namastê. Vai dormir, gente. Tá? A hora que vocês estão acordados. Meu Deus do céu. Tudo doido.